Olá, irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer a segunda aula e vamos terminar ela sobre a vinda de Jesus. Você assistiu a primeira aula, né? Se você não assistiu, o link vai estar no comentário fixo. Assiste a primeira primeiro, senão não vai entender essa. Então aqui, a ideia está nesse mapa. A ideia central está aqui no meio, que dá para ver, né? Claramente. E aqui a gente tem o livro selado de 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Já já eu explico para vocês o porquê que tem X aqui e porquê que tem essa linha aqui ligando as coisas. Aí nós vamos pegar algumas ideias que vão sair daqui desse evento, né? Sobre a vinda de Jesus. Então nós vamos fazer sentido relógio, ok? A gente termina aqui. Vamos começar por aqui, vamos ler os textos que falam da vinda do Senhor Jesus. Vamos chegar até o dia da expiação, que é o dia da vinda, e aí a gente acaba aqui no Apocalipse, ok? A palavra vinda do Senhor Jesus, que aqui a gente começou a ver desde o primeiro estudo, é a palavra epifaneia. A palavra epifaneia, às vezes vai estar traduzido como manifestação, às vezes como aparecimento e também como vinda. Eu vou mostrar para vocês. É a mesma palavra que no nosso português aparece manifestação, aparecimento, vinda. Não tem uma antes e uma depois. Como eu disse para vocês no vídeo passado, não precisaria ser mestre como o apóstolo Paulo é. Um mestre, ele tem um didaquê perfeito, uma cabeça organizada. Ele explica muito bem o que é importante, ele não deixa de explicar o que é importante. Esse é um mestre. Ele se coloca no lugar de pessoas que não compreendem o assunto e simplifica para ela. Esse é um mestre. Ele não fala tudo em um ponto só. Ele fala um ponto em um lugar, outro ponto em outro lugar, para as pessoas juntarem as informações. Então, não precisa ser mestre para pessoa ensinar o que os pré-tribulacionistas ensinam hoje de maneira claramente. Se o que eles ensinam fosse verdade. Vou explicar melhor. Se naquela época o apóstolo Paulo acreditasse que Jesus vem 2 vezes, uma secretamente 7 anos antes da grande tribulação e outra 7 anos depois da grande tribulação, sendo essa informação importantíssima, como alguns consideram hoje, por isso fala claramente, o apóstolo Paulo escreveria claramente. Por que que ele, sendo mestre, ele que ensinou para todos hoje, da autoridade do Senhor Jesus, ensinou para todos, usando a lei, o salmo e os profetas, por que que ele não escreveria em algum ponto assim, irmãos, nós seremos arrebatados 7 anos antes da grande tribulação, e depois nós vamos vir com o Senhor Jesus dos ares 7 anos depois, de maneira que nós não sofreremos a grande tribulação. Por que que ele não falou isso? Porque isso, evidentemente, não estava na cabeça dele e de nenhum outro apóstolo. Percebe como isso é muito claro? Agora tem que ficar como se o apóstolo Paulo quisesse deixar isso bem enigmático, bem oculto, sabe? De uma maneira que ele nunca quis escrever, não falou, e aí tem que somar textos de vários pontos das cartas. É claro que a gente trabalha assim, mas recortando o contexto, como eles fazem, e imaginando coisas que não estão no texto, falando que o apóstolo Paulo estava ensinando uma vinda 7 anos antes da grande tribulação e outra vinda depois. E isso nunca aconteceu nas cartas do apóstolo Paulo. A ideia pode ser agradável, bonita, mas ela é hipócrita se você compara ela com o contexto geral. E ela é antibíblica. Se fosse bíblica, por que que o apóstolo Paulo não falaria, não escreveria uma coisa tão importante, que se fala de maneira tão clara? Em 1 Tessalonicenses 4, você viu quantos detalhes que ele fala ali da vinda do Senhor Jesus? Ao ponto de detalhar que os mortos não iriam preceder os vivos. Os mortos iriam ser ressuscitados primeiro e depois os vivos transformados e seriam arrebatados. Com o contexto de voz de arcanjo, trombeta de Deus, quantos detalhes! E não era só isso.
Em 1 Coríntios 15, ele fala que existe uma última trombeta, que nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num abrir e fechar de olhos, num momento, ao ressoar da última trombeta. E quantos detalhes, se você soma os dois textos, não caberia nesse quadro? E ele esqueceria de falar, irmãos, seremos arrebatados 7 anos antes. E depois, não vamos passar pela grande tribulação, vai ter uma mesa no céu onde nós vamos estar festejando, e os nossos irmãos, aqueles que não estavam preparados, vão estar sofrendo na grande tribulação, que é a ira de Deus, afirmam eles. Por que o apóstolo Paulo não explicou isso? Em nenhum texto? E por que se fala tanto disso hoje? Não é estranho? Então esse pensamento é importantíssimo e eu quis recapitular. Porque a palavra vinda de Jesus, epifaneia, é a manifestação, é o aparecimento e é um só. Entendeu, irmãos? Então aqui, essa parte aqui, irmãos, ela é uma parte também que vai tomar um pouquinho de tempo, e depois que a gente se desprender daqui, aí nós vamos viajar nos textos de maneira rápida, tá bom? Aqui é preciso de usar a cabeça. Para tudo, eu sei que você está parado, mas se estiver ouvindo, fazendo as coisas e só me ouvindo, sabe? Às vezes você está lavando louça, está dirigindo, está fazendo alguma coisa e não está olhando o mapa mental, para tudo, senão você não vai entender. Aqui é preciso de meditação. E eu vou falar só com a explicação da minha boca, porque eu já fiz vários vídeos explicando essa parte. Vários vídeos, eu quero recapitular porque faz parte do estudo e porque tem pessoas entrando no canal e porque faz parte do tema. Eu vou recapitular. Mas eu não vou ler textos. Para eu ler textos iria demorar muito mais e eu iria ter que separar um vídeo só para essa parte. E já tem mapa mental preparado só para essa parte, onde eu vou ler os textos específicos. Aqui eu vou só citar e você vai buscar. Os textos que eu citar aqui eu vou adicionar no comentário fixo, tá bom? Então, irmãos, aqui tem o livro selado de 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. A linha pré-tribulacionista interpreta de maneira linear. Ou seja, primeiro abre 7 selos, depois tocam-se 7 trombetas e depois tem o derramamento das 7 taças da ira de Deus. Se tem pessoas que interpretam diferente dentro da linha pré, eu não conheço, pode ser que tenha, mas elas interpretam que primeiro são 7 selos. Se depois elas interpretam que as trombetas e as taças são juntas, aí eu não sei. Eu só sei que eu já vi pregadores falando que primeiro 7 selos, depois 7 trombetas e depois 7 taças da ira de Deus. E aí eles usam esse exemplo. O quarto selo não abre só depois do terceiro? E o terceiro não é só depois do segundo? E o segundo não é só depois do primeiro? Então é uma coisa linear. Só que o Apocalipse todo não trabalha assim. Tem uma sequência, claro, uma sequência de eventos, só que às vezes você vai ter que caçar essa sequência. Porque tem hora que o Apocalipse para a sequência, volta no passado, aí de repente, antes de voltar no mesmo tempo, ele vai lá no futuro, mostra já a restauração do povo, sabe, as bênçãos, o inimigo sendo julgado, a vinda do Senhor Jesus, e depois ele volta no mesmo ponto. O Senhor Jesus faz esse mesmo trabalho aqui. Esse livro selado de 7 selos, se você estuda bem ele, e se você sabe as referências que ele faz para os profetas, você vai ver que esse livro selado de 7 selos não representam só a última semana. Representa todo o livro do Apocalipse. E por que tem 7 selos? Isso faz conexão com os 7 dias da criação, ou seja, com os 7 milênios. De maneira que esse livro selado de 7 selos representa a lei, o Salmo e os profetas. Representa toda a história de Deus dentro de 7 milênios. Mas claro que tem informações específicas que focam na última semana. Ok? 7 trombetas, 7 taças. Tudo isso daqui está dentro do livro. Entendeu, irmãos? Então, por que eu coloquei um X aqui no 6º selo? Porque a linha pré-tribulacionista afirma que Jesus está vindo no 6º selo. E se você parar para pensar o evento do 6º selo, não é o tema do estudo aqui, mas eu poderia puxar uma linha aqui e pôr Mateus 24. Porque no 6º selo, o sol se escureceu, primeiro houve um grande terremoto.
As ilhas se moveram no seu lugar. Vai contando. O sol se escureceu. A lua se tornou em sangue. As estrelas caíram, não fora da terra, sobre a terra. O que você acha que acontece com a terra se as estrelas caem na terra? Não parou por aí. O céu se enrolou como um pergaminho. Irmãos, está mudando tudo. Não é? Esse mesmo evento está em Mateus 24. E diz, logo após a tribulação daqueles dias. Passaram-se 7 anos. Aí Jesus está vindo, não é? O evento de Mateus 24, para a linha pré, é depois dos 7 anos da grande tribulação. Então aqui eles entendem, com certeza é o mesmo evento, não é? Ou será que tem Jesus vindo aqui no sexto selo, depois da grande tribulação, e tem um outro evento igualzinho, quando? Não faria o menor sentido. Esse evento é o de Mateus 24. Mesma referência. Tudo igual. Aí Jesus está vindo aqui, acabou a grande tribulação e ainda tem o 7º selo. E no 7º selo são revelados 7 trombetas. Aí você para pensar. A terra está toda destruída. A terra não suporta mais trombetas. Você já parou para pensar o que acontece em cada toque de trombeta? Alguém pode dizer, vai acontecer tudo num dia só, em questão de horas. Irmãos, por quê? A terra já foi destruída aqui, no 6º selo. Jesus está vindo, 7 anos, e a igreja está vindo com ele. Para que 7 trombetas? Como que na 4ª trombeta, o sol, a lua e as estrelas vão ter a sua terça parte afetada, sendo que no 6º selo eles foram destruídos praticamente? E o céu ainda se enrolou como pergaminho. Então o céu vai desenrolar, as estrelas vão subir, o sol vai voltar, vai ser tudo restaurado para se cumprir a 4ª trombeta? E por que fala ai dos que habitam na terra? Os 3 ais são as 3 últimas trombetas. Por quê? Sendo que aqui já foi tudo destruído. Isso, irmãos, é o objetivo do desenho. Para as pessoas pré-tribulacionistas caírem em si logo, para poder pregar a verdade e preparar o povo para as coisas que hão de vir. E ainda depois tem as taças. E na 6ª taça o Senhor Jesus ainda está anunciando a sua vinda como ladrão. Então é impossível aqui, o 6º selo, ser o final da grande tribulação e ainda ter tudo isso de evento para acontecer. Significa que no 6º selo já está tocando trombetas. Se você somar as informações do 6º selo, a informação da 4ª trombeta e a informação do 6º cálice da ira de Deus, da 6ª taça da ira de Deus, você compreende isso que eu estou falando. Entendeu? Aí as coisas começam a sincronizar. Jesus não está vindo no 6º selo. No 6º selo está informando que ele está vindo e tem aquelas informações, mas ele não está vindo justamente aqui, propriamente aqui. Pode ver que dentro do 6º selo tem informações que vão acontecer só no milênio. Tem os santos diante do trono, diante dos 4 seres viventes, diante dos 24 anciãos, eles estão lá com palmas nas mãos, festa dos tabernáculos, e ainda está no 6º selo. Já aconteceu só porque está no 6º selo? Claro que não. Então, o 7º selo, ele é a revelação do livro todo. E aí, quando o livro, o sétimo selo, abre, todo o livro é desenrolado. Então, Deus aproveita para acrescentar detalhes nos selos anteriores. A informação do 7º selo desenrola toda a profecia para frente e acrescenta detalhes no que está atrás, revelando que no 6º selo já estavam tocando trombetas e até as taças da ira de Deus. Algumas estavam sendo derramadas. Jesus não vem no 6º selo, ele não vem na 4ª trombeta, como tem pessoas que dizem isso. Não sei, cada geração inventa uma coisa. E Jesus não está vindo na 6ª taça. Ele está anunciando, eis que venho como ladrão.
E ele vem como ladrão no dia que ele vem como ladrão. O dia do Senhor virá como ladrão. Se o dia do Senhor virá como ladrão, ele está vindo nesse dia como ladrão. E é uma só vinda como ladrão. E aqui ele ainda está anunciando a sua vinda como ladrão. E ainda manda o pessoal vigiar. Na sexta taça. Significa que ele vai vir na sétima taça. Sincronizando com a sétima trombeta. Pode ler lá o evento da sétima trombeta, Apocalipse 11, a partir do verso 15. Os mortos estão ressuscitando aqui. E isso é no sétimo selo. 777 forma a marca de Deus, o selo de Deus, contra a marca da besta. Entendeu, irmãos? Ok, agora se você conseguiu entender o que eu falei, ficou claro para quem meditou, para quem entende, sabe as divergências, sabe, entendeu o que eu falei, ficou claro. Para mim está claríssimo. Ainda que eu não saiba tudo aqui, explicar tudo, eu não sei explicar tudo, mas uma coisa eu sei, Jesus não está vindo no sexto selo. Aqui não pode estar acontecendo Mateus 24, embora está fazendo referência, não está acontecendo. Jesus não está vindo na quarta trombeta e nem na sexta taça. Antigamente, eu pensava que Jesus estava vindo aqui na sétima trombeta e que depois da sétima trombeta iria começar a derramar as taças da ira de Deus. Depois eu aprendi que na sexta taça Jesus ainda está anunciando a sua vinda como ladrão. Então não faz sentido ele estar vindo no toque da sétima trombeta, embora ele venha aqui só na sétima trombeta, mas significa que existe uma certa sincronia nos eventos. Se você tiver memorizado pelo menos metade das informações de cada selo, de cada trombeta e de cada taça, fica mais fácil para você associar as coisas. Por exemplo, um teste, se eu fosse fazer um teste com os irmãos. Quarto selo. Me fala o que tem no quarto selo. Muitas pessoas não saberiam. Teria que abrir a Bíblia. Me fala o que tem na terceira trombeta. Eu sei. Eu posso não saber falar todos os detalhes, mas eu sei. Me fala o que tem aqui. O que acontece no quinto cálice da ira de Deus? O que acontece na sétima trombeta? Irmãos, isso daqui é revelação para os santos. Se você se esforçar, você memoriza quase todas as informações dos 7 selos, das 7 trombetas e dos 7 cálices da ira de Deus em menos de um mês. Se você se esforçar. Eu tenho basicamente quase tudo aqui memorizado. E eu não estou falando isso para me engrandecer não, porque não basta só memorizar. Eu tenho o livro do Apocalipse memorizado na cabeça. Eu sei dizer o que tem no capítulo 4, no 5, no 6, no 7, no 8, no 9. Se alguém abrir a Bíblia em Apocalipse 14 e ler 3 textos, eu sei o que vai falar antes e depois. Já tem anos que eu escuto Apocalipse. É claro que tem que memorizar. É claro que eu não vou recitar ele palavra por palavra. Eu não consigo fazer isso e nem precisa de fazer isso. Mas eu tenho uma visão panorâmica do Apocalipse. E não é só com o Apocalipse. Eu tenho isso com as cartas de Paulo também. Eu já fiz essa brincadeira com os irmãos. E isso não é para engrandecer, mas é para incentivar os irmãos. Se alguém abrir a Bíblia e ler no Novo Testamento e ler 3, 4 versos, eu falo o capítulo, a carta, o que tem antes e o que tem depois. Por causa de ouvir, entendeu? De memorizar. Então como que eu não memorizaria isso daqui? E isso é importante você fazer. Porque aí você não precisa estar preso na Bíblia. Sabe por que eu fazia isso, irmãos? Porque eu trabalhei na fábrica 20 anos no Japão. E eu não tinha muito tempo. Então eu tinha que memorizar. Eu pegava essas coisas aqui, escrevia no cartão e colocava no bolso. E aí quando tinha uma folguinha, eu pegava o cartão e lia aqui, quarta trombeta. E lia. Aí depois eu pegava aqui, virava e lia. E aí, como atrasava, aí eu corria e recuperava o trabalho. E foi assim durante anos. A minha máquina de trabalho, depois que eu conquistei liberdade, era cheia de papel, de Bíblia. Em todo lugar que mexia tinha papel de Bíblia. Depois que eu peguei liberdade, eu conquistei isso. Igual as paredes aqui de casa. Tá cheio de papel para tudo qualquer lado. Você sempre está olhando. Sabe onde eu aprendi isso? Na própria fábrica do Japão. Lá eles têm quadros da programação da semana, quadro bem maior que esse. Aí tem quadros, tem vários
quadros das suas tarefas, das leis que você tem que cumprir, das obrigações, e ainda você tem que apontar o dedo e falar, uma pessoa por semana é escolhida, né, para fazer essa liderança. Você aponta o dedo e fala, e todo mundo tem que, sabe, tem que concordar, e aponta o dedo aqui, agora a parte de cuidados, sabe, tem que tomar cuidado, tem que apontar o dedo. Irmãos, tem tudo isso no Japão. Até antes de atravessar a rua, no chão tem uma informação de um bonequinho. Assim, ó. Esquerda, direita, yoshi. Aí você atravessa a rua. Se você não fizer isso dentro da fábrica e o chefão vê, ele te chama a atenção. Esquerda, direita e atravessa. Porque tem muitas empilhadeiras, muito caminhão. Então às vezes você olha assim e passa. Aí você dá de cara com uma empilhadeira. Não, aponta o dedo e passa. Com cada peça, com cada coisa que você vai fazer, tem toda essa organização. Aí você pode dizer, bom, isso é coisa de japonês, uma coisa muito doida. Irmãos, você já leu o livro de Números? Deus, ele tem toda essa organização. Quando Deus tirou o povo da terra do Egito, não foi de qualquer maneira, não. Teve uma organização, tribo por tribo, fileira por fileira, cada pessoa com a sua tarefa. Tem organização para tudo, toque de trombetas, tem 2 trombetas de prata e ao todo elas têm 4 tipos de toque. Um tipo de toque reúne só os cabeças da tribo, outro tipo de toque reúne as tribos, outro tipo de toque reúne tribos de lá, tribos de cá. Toda a organização, até mesmo para ministrar os sacrifícios, tem tudo uma sequência certa, exata. Deus, ele tem toda uma organização. Dá trabalho se organizar e ter organização, mas esse trabalho te poupa muitos trabalhos no futuro e faz de você uma pessoa de cabeça organizada, fácil para encontrar padrão. Você só consegue encontrar padrão nas coisas, reconhecimento de padrão, se tiver organização. Se tiver tudo bagunçado, você não consegue. Até mesmo antes de montar um quebra-cabeça. Você tem uma sequência ali, você não pode sair montando quebra-cabeça. Você tem que pegar as peças, virar elas todas para cima. Primeiro passo, virar tudo para cima. Porque na hora que você tirar do saco, vai embolar tudo. Aí você vai ter que procurar as bordas. Você vai ter que abrir um espaço. Você vai ter que juntar pecinha aqui. Aí você não vai conseguir fazer tudo certinho aqui. Você vai juntar uma outra porção ali, vai trabalhar ali na quina. Você não tem tudo montado. Tá faltando um monte de peça ainda. Mas você não vai jogar as porções fora. Tá ali, o quebra-cabeça tá montando. Tem que ter uma paciência. Tudo é organização, irmãos. Até mesmo aprendi isso no Japão. Horário de dormir, horário de acordar, horário de comer. Tudo isso é importante. Sabe por que eu estou falando isso? Porque Deus é assim. E por falta dessa disciplina e dessa regra, as pessoas ensinam a palavra de Deus de maneira relaxada. E é preciso organização para ensinar a palavra de Deus. Ainda que você erre, você vai errar menos. Ou acha que por causa de um mapa desse eu não vou errar? Ninguém vai errar. Claro que pode errar, mas vai errar menos, porque está aqui visível. Você vai ver que o que a linha pré ensina, ainda que ela fala de selo, fala de taça, fala de trombeta, os que se dispõem a falar, eles fazem uma bagunça, eles não estão entendendo o que estão falando. É uma coisa muito doida. Por isso eu gastei tempo com essa parte aqui, ok? É importante. Agora a gente vai fazer aqui o segmento dos textos. E são textos, não são difíceis, são textos que tem textos curtos aqui, então dá pra gente avançar, tá bom? Então vamos aqui. 2 Timóteo 4, do 1 ao 8. E depois a gente pega aqui do 9 ao 18, que vai estar relacionado aqui. Tem aqui, de novo, né? 2 Timóteo 4, do 1 ao 7, né? Depois eu explico essa partezinha aqui. Aí aqui eu coloquei assim. Nossa situação quando a vinda estiver eminente. Significa que o que o apóstolo Paulo estava sofrendo aqui, a situação dos santos quando a vinda do Senhor Jesus estiver eminente, vai ser semelhante à dele. Muitas coisas vão ser parecidas, de maneira que vai servir até de parábola para o futuro. Vamos ler então o texto. Eu vou explicar aqui só o que dá para explicar, porque tem muita coisa. Então tá.
2 Timóteo 4, a partir do verso 1. Diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. A palavra manifestação aqui é a palavra epifaneia. Vamos ver se eu dou uma melhorada aqui nesse... Aqui é o tu, né? O tu é, na verdade, a vinda dele. Cliquei errado. Epifaneia. Tá aqui. Epifaneia. A sua vinda. Tem textos da palavra de Deus que vai estar escrito vinda e a palavra vai ser epifaneia. Ou seja, ele vai julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. O reino aqui somos nós. Quando nós ressuscitarmos, nós vamos julgar vivos e mortos. Entendeu? Não tem nada de 7 anos aqui separando os eventos. Verso 2. Prega a palavra insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Por quê? Porque tem que ter muita doutrina, tem que ser longânimo, paciente e doutrina, toda doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, secar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos. Por isso que você tem que ter toda doutrina. E ainda tem que ter muita paciência para ensinar. Porque as pessoas não vão querer ouvir a verdade. Elas vão procurar mestres que falam aquilo que é agradável para elas. Por isso, toda doutrina. E aí o que acontece quando as pessoas têm coceiras nos ouvidos? Se recusarão a dar ouvidos à verdade. E quando a pessoa se recusa a dar ouvido à verdade, ela já está com coceira nos ouvidos, já tem mestre para ensinar o que ela quer ouvir, entregando-se a fábulas. A linha pré-tribulacionista é uma grande fábula. Se você imaginar ela tintim por tintim, colocar ela num quadro e separar erro por erro, é uma fábula, é uma invencionice. Levando em conta aquilo que eu falei no início do vídeo, né? Que o apóstolo Paulo nunca escreveu e pontuou as coisas que os pastores falam claramente, como se eles fossem mais sábios que o apóstolo Paulo. Verso 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Verso 6. Esse ponto aqui é tão importante que eu vou criar um vídeo à parte só para explicar esse texto. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. O apóstolo Paulo não afirmou em 1 Tessalonicenses 4 que ele iria estar vivo para o arrebatamento? Ele não falou isso para a igreja? Nós, os que estivermos vivos, vamos ser arrebatados. E ninguém vai sofrer. Nero? Eu não conheço Nero. Fica tranquilo. Nem vocês e nem os seus familiares vão ser pendurados na cruz, queimados vivos. Ninguém vai ser jogado na toca dos leões e comido até o fim. Porque nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Aqui ele mudou de ideia. Se eu hoje, aqui, falo para vocês, irmãos, nós vamos ficar vivos e vamos ser arrebatados. Não vamos sofrer a grande tribulação. E aí eu morro. A pessoa que estava esperando ser arrebatada, agora vai estar sendo comida por leões. O que eu fiz? Eu despreparei todo mundo, errei, fui um falso apóstolo, e agora no final, quando eu estou vendo que o negócio está feio, eu vou usar o livro da lei. Eu estou sendo oferecido por libação, gente. Misericórdia. Você não conhece a linha pré ainda. Você não conhece as maldições dessa linha. Por isso que eu tenho que fazer um vídeo à parte aqui, embora eu já dei um spoiler aqui de tudo que iria ser. Mas tem que pontuar direitinho. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé.
Isso é o que nós vamos ter que falar. Diante da face da besta. Quer seja as pessoas que vão ser separadas para dar testemunho e morrer pelo Senhor, porque vai ter essas pessoas e não vão ser poucas. Quer seja as pessoas que vão lá no deserto ser tratadas com Deus e ficarem vivas até o fim. Porque ninguém vai ficar vivo nas grandes cidades. Precisa comer e beber, né? Então você vai precisar ter um 666 por aí. Mas essa tem que ser a nossa confissão. Combati um bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Ele já sabe quando vai ser dada a coroa. Naquele dia. Ele sabe que esse é o dia da expiação. Sabe que não é na geração dele. Ele sabe. Ele conhece os dias da criação. Ele conhece as festas. Ele sabe que Jesus veio no 4º milênio. E que o tabernáculo, a festa dos tabernáculos, que é a 7ª, estava sincronizada com o 7º dia da criação. Ele sabe disso. Ele é mestre. E não somente a mim, mas também todos quantos amam a sua vinda. Qual é a palavra vinda aqui? A sua vinda singular, uma só. A palavra é epifaneia. Manifestação. É o que ele falou ali acima. Ali está a manifestação, aqui está a sua vinda. E ele nunca vai separar essa vinda em duas. Nunca vai explicar isso. Nunca vai falar. Isso é explicado por uma seita chamada pré-tribulacionista. Pré-tribulacionismo. Verso 9. Verso 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Ele não disse aqui que Tito abandonou ele, mas está num contexto aqui em que ele está ficando sozinho. Olha a situação do apóstolo Paulo, que vai ser bem semelhante à nossa. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Típico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Ok, Alexandre o latroeiro casou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Verso 15. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Verso 17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida a todos os gentios, e que todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Pegou emprestado aqui de Daniel. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, me levará salvo para o seu reino celestial, que é reino no futuro, reino dos céus. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Acabamos, né? Então tá aí. Agora, irmãos, olha, presta atenção aqui nessa parte. Vou até aumentar, porque essa parte é curiosa. Dia e hora serão revelados em tempos determinados. Já ouviu falar isso? Eu já falei isso no primeiro vídeo, né? Que tem pessoas que acham que Jesus hoje não sabe dia e a hora. Eles mesmos dizem, que no Filho habita corporalmente toda a plenitude da divindade do Pai. Tudo é igualzinho. Coloca até Jesus igualzinho a Deus, o Pai. Às vezes coloca até mais. E ao mesmo tempo diz que Jesus não sabe o dia e a hora. O Pai está do lado, mas não fala para o Filho. É muita tolice pensar assim, muita. Dia e hora serão revelados em tempos determinados. Irmãos, nós mesmos vamos saber o dia e a hora.
É nós mesmos. Eu ainda não sei o dia, a hora, nem você sabe, ninguém sabe. Mas quando chegar a última semana, quando os santos virem o anticristo, começou a última semana, principalmente quando chegar na metade dela, todos vão saber o dia, a hora. Não vai precisar ter um relógio e nem um calendário pré-estabelecido. O sol, a lua e as estrelas serão o nosso relógio. Na verdade, o sol, a lua e as estrelas é o relógio do mundo. Ainda que tenha tudo pré-estabelecido, sincronizado, sim, bonitinho, fácil, ainda assim, todos dependem do sol, da lua e das estrelas para a contagem de tempos. Acaba a energia, pronto, o mundo se perde. Vai ter que olhar de novo para o sol, para a lua e para as estrelas. O sol ajuda a contar o ano e a sincronizar os tempos. E ajuda a contar as horas. A lua ajuda a contar os dias e os meses. E as estrelas nos ajudam a dar a localização das coisas. O relógio de Deus está no céu. O relógio de todo homem, na verdade, né? Se hoje nós temos conhecimento de tempos, é por causa do sol, da lua e das estrelas. De tantos homens observarem o tempo e contarem o tempo pelo sol, pela lua e pelas estrelas, o homem chegou ao conhecimento de, conta aí comigo, segundos, que gera minutos, que gera horas, que gera dias, que gera semanas, que gera meses e que gera anos. Quanto deu? 7. Não é? E depois, anos, é séculos pelos séculos, eternidade seria 8. Mas são 7 porções do tempo que o homem teve conhecimento a partir do sol, da lua e das estrelas. Então, irmãos, dia e hora serão revelados em tempos determinados, e isso está escrito. 1 Timóteo 6, do 11 ao 6. Presta atenção. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Toma posse da vida eterna. É um dom gratuito de Deus, mas tem que tomar posse. Para a qual também foste chamado, de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Verso 13. Exalta-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que, diante de Pôncio Pilatos, fez a boa confissão. Por isso que eu frisei aqui nessa parte, ó. Toma posse da vida eterna, um tapa na cara do calvinismo. Cristo fez uma boa confissão diante de Pôncio Pilatos. Qual foi a confissão? O meu reino não é deste mundo. Como que Jesus está reinando aqui agora? Se ele falou que o reino dele não é deste mundo. Que guarda o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação, epifaneia, ou seja, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora presta atenção nisso. A qual? Vinda, em suas épocas determinadas. Aqui, se fosse o hebraico, seria a palavra moed. Está relacionado com as festas. Porque o Senhor Jesus vem no dia da expiação. Ainda falta trombetas, dia da expiação, que é a vinda dele, para nos levar para a festa dos tabernáculos. Por isso, épocas determinadas, que é tempos determinados. Moed. Há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, o único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em suas épocas determinadas, vai revelar a sua manifestação. Como? Como? Ainda se fosse considerar a linha pré. A igreja foi arrebatada, vai para as bodas lá no céu. E os que ficarem? Bom, os que ficarem vão ter certeza que Jesus veio, não é? Quanto tempo falta para Jesus voltar? Se vai começar a última semana? Faltam 7 anos. Até na linha pré,
vai ter pessoas que vão saber o dia e a hora. Acontece que eles consideram que eles não sabem o dia e a hora e nem vão saber porque eles vão ser arrebatados a qualquer momento. E aí as roupas caem no chão, e toda aquela palhaçada lá que vocês conhecem. Então, irmãos, hoje nós não sabemos o dia e a hora. O Senhor já sabe quando ele foi nos céus. Quando ele ascendeu os céus, ele já sabe o dia e a hora. Imagine o Senhor não saber o dia e a hora do seu casamento, da sua própria vinda. Então ele não é tão presciente como o Pai. Mas ele já sabe e irá nos revelar. Nós sabemos que a última semana está bem perto, mas não sabemos ainda o dia e a hora. Entendeu? Ficou claro, né? Agora eu vou falar uma coisa verdadeira aqui para vocês. Tem traduções que essa parte aqui ela tá meio bagunçada. Não vai dar para entender assim. Tem traduções que aqui vai falar que o Senhor Jesus vai ser revelado pelo bendito e único soberano, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Procura aí na sua Bíblia. Você vai ver que essa parte aqui não tá dessa maneira, mas no grego tá assim. No grego tá assim. Se você for procurar palavrinha por palavrinha no grego, vai estar assim. E faz todo sentido o apóstolo Paulo falar que a vinda dele vai ser revelada em épocas determinadas. Porque nem ele, nem o apóstolo Paulo não sabia. Sabia que estava muito longe, mas não sabia dia e hora. Ok? E ainda mais. Lembra do primeiro vídeo? Vou lembrar vocês. Vai ser revelada se você estiver vigiando. Porque se não estiver vigiando, ele vai vir dia que você não sabe e hora que você não espera. Porque você vai estar bêbado. Você vai estar na carnalidade, com as consequências da orgia, da bebedice e das preocupações do mundo e não vai poder estar em pé diante do Filho do Homem. E não vai escapar de todas as coisas que hão de acontecer. Em Lucas 21, quando o Senhor Jesus falou que é para a gente estar vigiando, vigilante, para a gente escapar de todas as coisas que hão de acontecer, ele não está falando escapar dos eventos da grande tribulação. Escapar da orgia, da consequência da orgia, da bebedice, das preocupações do mundo, porque os homens vão desmaiar de terror só de imaginar as coisas que vão vir, ainda mais nesse tempo que tem como prever muitas coisas, né? No tempo tecnológico. Olha aí, o coronavírus, o que faz o homem calcular e o desespero que traz? Só por causa do coronavírus. Imagine quando começar a abrir os selos, tocar as trombetas. Imagine, os homens vão desmaiar de terror, só de pensar no que vai vir. Entendeu? Mas se você estiver vigilante e saber que Deus livra o povo dele, os que forem para ser livrados, e saber como se movimentar, e saber que você vai ter a vida eterna, que o Senhor Jesus está próximo, você vai escapar de tudo. Você não vai se meter com as orgias, com os roubos, com as preocupações da vida, porque vai ter tempos difíceis, muito mais do que hoje, e você vai estar em pé diante do Filho do Homem. Esse é o contexto original das palavras do Senhor Jesus. Então, tá certo, irmãos, eu não sei se eu coloquei algum pensamento aqui atrás que eu esqueci de fechar o raciocínio, né? Não sei, eu acho que eu fechei tudo. Mas então vamos ver aqui o próximo texto. A gente acabou esse, né? Agora nós vamos ver essa parte. Tempos de julgar vivos e mortos, como nós lemos aqui em cima. Lembra? O Senhor Jesus vai julgar pela sua manifestação e pelo seu reino vivos e mortos. É o que está sendo falado aqui. E aí nós vamos fazer a ligação com Apocalipse 11, do 15 ao 19, quando toca a última trombeta. Presta atenção. Aí é a sétima trombeta, né? Diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta. E houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor Jesus e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Se tornou e reinará. Ou seja, os reinos do mundo agora não são do nosso Senhor Jesus Cristo. Está no poder do maligno. Mas ele vai tomar o poder de todos os reinos. E aí ele reinará. É assim que diz os profetas, Zacarias 14. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Vê lá, Zacarias 14, talvez o verso 9. Obadias, finalzinho do profeta. E o reino será do Senhor. Eu não sei como a linha calvinista, milenista consegue pôr Cristo reinando aqui agora.
Parece até que não tem Bíblia na mão, parece uma outra religião, uma outra seita. É claro que dá para fazer a Bíblia falar isso. É só pegar alguns textos. Eu pegar alguns textos isolados, eu posso dizer até que não tem mais pecado. Jesus aboliu a morte, aboliu o pecado. Já estamos ressuscitados com Cristo. Conhece uma igreja do diabo que prega isso? E ainda colocou o nome de Espírito em Verdade. Jesus já veio no ano 70, ressuscitou, não tem mais pecado. O pecado agora é só no Espírito, do corpo já acabou. Quer dizer, nem pecado tem mais. O diabo tem igreja na terra. Fala Jesus, fala Espírito Santo, usa a Bíblia, coloca o nome Espírito em Verdade e é a igreja do diabo. Conhecem essa igreja? É um canal que está crescendo no YouTube. Filho do diabo. Ok. É bom, né? De vez em quando é bom dar umas aberturas assim, falar alguma coisa. Verso 16. Tocou a última trombeta, não esquece. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o poderoso? Não, assumiste? Assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Olha aqui, de laranja. Assumiste, passaste a reinar. Os 24 anciãos concordam com o que eu estou falando. Passou a reinar. Quando? Se ele passou a reinar no toque da última trombeta, antes da última trombeta ele não estava reinando. Quem estava reinando era o chifre pequeno. Na verdade, as nações se enfureceram. É a ira das nações. Chegou, porém, a tua ira. Quando? Sétima trombeta. E o tempo determinado para se julgarem, para serem julgados os mortos. Lembra que o apóstolo Paulo falou que o Senhor Jesus há de julgar vivos e mortos pela manifestação, pela sua vinda? Tá aí, ó. Quando que é o tempo? Sétima trombeta. Para julgarem os mortos, para dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, todos pequenos como grandes, e para destruires os que destroem a terra. Ok. Vamos voltar no mapa agora? Apocalipse 11, do 15 ao 19, né? Nós cruzamos aqui esses dois textos. Aí, separei aqui o que se encontra dentro desses dois textos. Nós lemos a manifestação, epifaneia, que é a vinda, na última trombeta, tempo de julgar, tempo de reinar, tempo de julgar os mortos, não é? E tempo de dar o galardão aos seus servos, os profetas. Nós não lemos isso? Tempo de julgar os mortos e tempo de dar o galardão aos servos, aos profetas. Olha o que tem aqui em Apocalipse 22, 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Aqui o Senhor Jesus está falando que ele tem o galardão com ele, para retribuir a cada um segundo as suas obras. No próprio livro do Apocalipse, quando é o tempo de dar o galardão? Aqui os santos, os profetas, têm que receber galardão, não é? Na última trombeta, porque os mortos têm que ressuscitar. E se os mortos vão ser julgados, os vivos também, pela sua manifestação. Entendeu? Sincronizado perfeitamente, não é? Agora, acabamos aqui essa parte, vamos para essa. Essa parte aqui, eu coloquei aqui, ó. Nós vamos começar pela ideia central, né? A gente lê Tito 2, do 11 ao 14. Aí a gente pode ir tanto aqui para a direita como para a esquerda, porque tem dois, aqui em Tito 2, do 11 ao 14, tem duas palavras-chave, né? Purificação e manifestação da glória. Sim, manifestação da glória. E embaixo de cada palavra também tem textos para a gente ler, que vai ser referente ao dia da expiação. Certo? Aí. Entendeu?
Vamos ler Tito 2, do 11 ao 14. Aí diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, que para alguns seria só todos os eleitos. Mas a palavra diz todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Agora aqui que você tem que prestar atenção. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus. O apóstolo Paulo falou que a gente tem que aguardar a bendita esperança e a manifestação, que é aquela palavra, né? Epifaneia, da glória, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, a qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Aqui apareceu a manifestação do Senhor Jesus, junto com a palavra remir, purificar de toda iniquidade. Isso acontecia no tempo da Antiga Aliança só no dia da expiação. No tempo da Nova Aliança é o dia da redenção. O apóstolo Paulo fala que nós somos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção, singular, único, porque bateu justamente com aquele dia da expiação, mês 7, dia 10. 10 dias antes, trombetas. 10 dias depois, dia da expiação. Para quê? Para nos purificar de toda iniquidade e nos levar para a festa dos tabernáculos, para o seu reino celestial. Ok? Então aqui apareceu. E quando isso acontece? Quando ele se manifestar com glória. E ele vai se manifestar sem poder? Não, com glória e poder. Igual em Mateus 24. Igual no vídeo passado, eu disse que está acontecendo em 1 Tessalonicenses 1. Antes de ler 2 Tessalonicenses 2, leia 2 Tessalonicenses 1. Esse é o texto correto. Não é 1 Tessalonicenses 1. É 2 Tessalonicenses 1 inteiro. Lá Jesus está vindo com poder, glória, com anjos e labareda de fogo. O apóstolo Paulo está falando, eu espero Jesus assim. Então há um conflito de pensamento de 1 Tessalonicenses 4 com 2 Tessalonicenses 1. Há um conflito. Porque em 1 Tessalonicenses 4, o apóstolo Paulo está falando que nós vivos vamos ser arrebatados. Só que em 2 Tessalonicenses 1, Paulo está falando que Jesus vai vir com poder, glória e poder, labareda de fogo com os anjos e vai dar tribulação para aqueles que atribulam o povo de Deus e descanso para aqueles que estavam sendo atribulados. E esses eventos de manifestação com poder, glória e seus anjos e labareda de fogo está em Mateus 24, no final da grande tribulação. Então a linha pré coloca o apóstolo Paulo como contradizente e também uma pessoa que errou, né? Profetizou a vinda de Jesus na sua própria geração e errou. Sempre, quando você for ler 1 Tessalonicenses 4, para um pré-tribulacionista que jogar essas lorotas em cima de você, leia 2 Timóteo 4, acho que é isso, né? Se não for 2 é a primeira, com 2 Tessalonicenses 1, e faz essa exposição de ideia para eles. E pergunta aí, onde que o apóstolo Paulo está falando a verdade, amigo? Onde? Pergunta isso para o seu pastor, vê o que ele vai responder. Uma coisa ele não vai poder responder, que o apóstolo Paulo está falando a verdade nos dois textos. Se ele disser isso, pede para explicar. Então, irmãos, a gente leu aqui essa parte, né? Apareceu a palavra, glória, manifestação, purificação, que é o dia da expiação, certo? Então, quando se fala de purificação, vamos ler Hebreus 1, do 1 ao 3. Para ficar bem clara essa ideia que eu falei para vocês das festas, né? Havendo Deus outra hora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder,
Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aí você vai dizer, Luiz, já foi feita a purificação. Você está falando que é no futuro, mas aqui o escritor de Hebreus fala que já foi feito. Irmãos, essa é a mesma ideia do apóstolo Paulo em Efésios 2. Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais para mostrar nos séculos vindouros que seria o milênio. Porque a ressurreição também é no futuro. Ele pegou o futuro e não colocou no presente dele, colocou já como se tivesse ocorrido no passado, para mostrar a certeza da convicção dos planos de Deus, que para Deus, na mente do Senhor, já estivesse como se... Vou conseguir falar. Já seria como se estivesse cumprido. Entendeu? É a mesma ideia. Porque o escritor de Hebreus sabe que o dia da expiação está depois da Páscoa. Irmãos, na Páscoa, o Senhor Jesus fez a purificação dos pecados. A única festa que o Senhor Jesus cumpriu como homem, em carne, é a Páscoa. Se ele falhasse na Páscoa, acabou. Mas ele foi fiel até o fim. Por isso que na cruz ele disse, está consumado, mesmo sabendo que ele tinha que ressuscitar, enviar o Espírito, trabalhar por 2000 anos na igreja, ter o dia da expiação no futuro, para depois... Olha o tanto de trabalho. Ou seja, está consumado porque ele garantiu tudo isso quando ele foi fiel até o fim. E o Pai aceitou o Filho, aceitou o sacrifício quando ressuscitou. Se o Filho sabia que lá ele estava sendo fiel, ele sabia que ele iria ser aceito e uma vez que ele ressuscitasse, nada mais iria falhar. Entendeu? Então, a purificação dos pecados que está lá na sexta festa já foi garantida pela primeira. Por que você acha que tem que ter dia da expiação depois da Páscoa? Eu já falei disso no canal. É a mesma ideia. Por isso que quando você chega em Hebreus 9, texto que eu não citei aqui, você vai ver que o escritor de Hebreus ainda está falando da purificação dos pecados e fala que é sombra das coisas futuras. Lê Hebreus 9, quando chegar lá perto do 15. Ele vai falar que a purificação dos pecados, ainda vai citar lá a Arca da Aliança, que era o dia da expiação. Ele vai falar, isso são sombra das coisas futuras. Em Hebreus 10 ele vai continuar falando, porque ele sabia das festas futuras. Então, lemos aqui Hebreus 1, do 1 ao 3. Agora, olha o que Pedro fala em 1 Pedro 1, do 1 ao 2. Pedro, só na hora de introduzir a sua carta, olha como é que ele começa. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que estão forasteiros, à dispersão, etc, 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 etc. Aí no verso 2 ele fala, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para propósito, obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Foram eleitos, sim, pela presciência, para a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Irmãos, de onde ele tirou isso? Aspersão. Isso está em Levítico 23. Aspergir sangue 7 vezes na Arca da Aliança. No dia da expiação. Nós somos chamados para isso. Pedro está introduzindo a sua carta, dizendo que o dia da expiação está no futuro, nós somos chamados para isso. Concorda com Hebreus? Concorda com tudo. Então, Tito 2, do 11 ao 14, o Senhor Jesus vem na sua manifestação para nos purificar, remir um povo zeloso de boas obras. Aí nós buscamos a palavra purificação, falamos que está no futuro. Lemos Hebreus 1, 1 Pedro 1, aqui está a Arca da Aliança. Agora a gente pega aqui, como tem a manifestação da glória, não é? Manifestação da glória. Mateus 24, do 29 ao 31. Só para não ficar só citando o texto. E aqui vai estar acontecendo tudo que a gente leu. Eu sei que está muito colorido aqui, irmãos, e muito colorido às vezes atrapalha, né? Mas vamos ler, não vou mudar nada agora não. Verso 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, 7 anos ficou para trás. O sol se escureceu, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento. Sol, lua, estrelas cairão do firmamento. E os poderes do céu serão abalados. Então,
Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, epifaneia, vinda. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Aqui a vinda dele, com poder e glória. Está vindo com os anjos do seu poder, como está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Aqui é o dia da expiação. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Pronto. Perfeito. Aqui é a vinda do Senhor Jesus. Está relacionado com o texto que a gente leu, com Tito. Certo? Aqui está a Arca da Aliança, não é? O Senhor Jesus está vindo na nuvem, não é? Pode ver lá, Levítico 23. No dia da expiação, o Senhor Jesus disse que apareceria lá entre a arca numa nuvem. É a vinda dele em nuvem. Por isso que o escritor de Hebreus, ao falar da Arca da Aliança, ele disse que os querubins faziam sombra sobre o propiciatório. Sombra. Aí ele fala das quais coisas não falaremos agora pormenorizadamente, ou seja, dá para falar os pormenores, mas ele deixa ali um vislumbre. E aí ele acaba falando que isso, aquilo que ele estava falando, ele começou isso em Hebreus 9, no comecinho. E lá no verso 15 ele fala, isso são sombra das coisas futuras, que é quando o Senhor Jesus vem. Aí a gente leu, né, o dia da expiação. Então aqui tem o dia da expiação, Apocalipse 3, do 10 ao 18, Apocalipse 15, do 5 ao 8, aqui está de amarelo, não sei se está dando para ler, porque eu coloquei de amarelo. Ó, Deus tem um santuário. Uma pergunta, Deus tem um santuário? Tem. Embora nós sejamos o santuário de Deus, Deus tem um santuário no céu. Onde serão as bodas? Duas perguntas que nós deveríamos fazer ao ler esses dois textos. Vamos ler Apocalipse 3, do 10 ao 18. Vamos ler o texto que os pré-tribulacionistas adoram ler, Apocalipse 3, 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que é a grande tribulação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Primeiro, não existe só esse texto aqui. Existem textos em que, por exemplo, aqui fala da palavra da perseverança, né? Porque guardaste a palavra da minha perseverança, não é? Mas lá em Apocalipse 13, os que vão ser presos, os que vão passar pela espada, Deus fala, aqui está a perseverança dos santos. Não é só ser guardado. Tem pessoas que vão morrer também. Ou eu vou escolher só os textos que é livrado, que é guardado, que é bênção. Pego para mim e o que é maldição eu chuto lá na cara de Israel. É assim que a linha pré faz. Chuta a maldição lá na cara de Israel, lá na terra de Israel, e a bênção é para mim. Eu, evangélico. É isso que eles fazem. Isso também ajuda os judeus a não crerem em Jesus. Ajuda. Porque vê uma porcaria de uma mensagem dessa, quem é que vai crer? Não é? E não é só isso que é porcaria que eles consideram. Por isso que os que creem acabam não se vinculando com o evangelicalismo e vão para o judaísmo messiânico, que tem muitos pontos errados, eu sei. Já tenho série de vídeos falando contra isso, mas eles têm pontos muito mais coerentes do que no meio dos evangélicos. São os dois povos que ainda estão em unificação. Ok, Deus promete guardar. Sim, concordo. Aí, a gente lê até onde? Apocalipse 3, do 10 ao 18, né? Não é só o verso 10. Diz assim: venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Aí vai para outra igreja, né? Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, verso 16. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Olha só o que a igreja tem que fazer. Tudo isso para que não seja manifesta a vergonha da nudez. Quando que essa vergonha vai ser manifestada? Se fosse olhar para o tempo profético. Vamos ver se eu anotei o texto aqui. Eu não anotei o texto aqui, mas eu sei de cabeça. Apocalipse 16, verso 12. Sexto flagelo. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas se secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascente do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja. Ou seja, ainda tem pregações demoníacas na sexta taça. E se aqui está chamando reis que vêm do Oriente, quer dizer que o mundo todo não está agregado ainda ao anticristo. Porque senão não precisaria vir. Ainda tem que ir lá fazer sinais e prodígios para conquistar eles. Algo aconteceu antes que eles não estão em sincronia com o reino do anticristo. E se você sabe que aqui está falando dos reis que vêm do Oriente, vocês sabem de quem está falando, é só olhar no mapa mundial. Mas eles vão ser dominados. Irmãos, por que eles não vêm de avião? Por que eles não estão vindo de helicóptero? Por que tem que secar o rio Eufrates para eles passarem? O Apocalipse foi dado para a gente meditar no mundo de hoje. Por que o exército tem que vir pelos rios? Por que não manda um e-mail, não manda uma mensagem para eles pela televisão? Não, tem que ser coisas demoníacas, operadoras de sinais para conquistar eles, para falar, se ajunte a nós e vamos batalhar. Aí tem que passar pelo rio. Mas cadê os tanques de guerra? Cadê os aviões? O que aconteceu? O que aconteceu com a energia elétrica, irmãos? O Apocalipse revela tudo nesse mundo tecnológico. Basta meditar. Eis que venho como vem o ladrão. Ele já não veio antes? Está vindo de novo? Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Será que é uma mensagem para os que ficaram? Por que o Senhor Jesus sempre está interessado nos que ficaram? Mateus 24. Isso daí é para Israel e para os gentios que ficaram. O Senhor Jesus Mestre nunca está interessado em dar uma mensagem para os que vão ser arrebatados antes? Sempre o interesse dele está nos que ficaram? Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Se você vigia e guarda as suas vestes, com certeza comprou ouro refinado pelo fogo, comprou vestes e comprou colírio. E aí você está vigilante. E aí a nudez sua não será vista, como será a vista das nações. Sabe o que Deus fala em Naum? Eu não sei se é em Naum, eu esqueci agora, mas eu acho que é em Naum. Deus fala que vai levantar a aba da saia de Nínive, está em Naum mesmo. Nínive, a Síria, ele vai levantar a saia até a cabeça e vai mostrar a nudez dele para todas as nações. E aqui Deus não quer que aconteça isso com os seus santos. E conseguiram, então os ajuntaram no lugar em que hebraico se chama Armagedon. Ou seja, na verdade aqui você vê que é espírito maligno, né? Espírito da boca do dragão, da besta, do falso profeta, da trindade maligna.
E aí eles foram, juntaram, conseguiram e reuniram. Aí quem que está juntando tudo? É o diabo, né? Não é. Deus está permitindo que o diabo faça isso. Aí entra aqueles profetas, Abacuque, Naum, Sofonias. Deus fala, eles não sabem o intento do coração de Deus, que é juntar todas as nações no lagar da minha ira, para eu pisar em cima deles. Eles não sabem. Disse que o sonho deles vai ser imaginar que eles vão dominar Israel, que eles vão conquistar tudo. Aí disse que Deus fala que vai ser como alguém que sonha, que está morrendo de sede, bebe água, mas quando acorda não tem nada. Alguém sonha que está com fome e está comendo, mas quando acorda, ainda a fome está lá. Foi só um sonho. Quando eles pensarem que vão destruir o Senhor, batalhar contra o povo de Deus, vai ser só um sonho que não se realizou. Aí, irmãos, terminamos, né? Terminamos nada, porque tem Apocalipse 15, do 5 ao 8. Ok, a gente lê aqui, e aí depois teria essa parte aqui de cima, né? Irmãos, essa parte aqui de cima é a mensagem que diz: é, era e há de vir. Essas expressões era e há de vir, aqui está o nome do Senhor. Todo o evangelho está aqui. Eu serei o que serei e eu sou o que sou. Eu vou estar explicando isso para vocês nos próximos vídeos. E aí, se você vai em Apocalipse 1:4, aqui vai ficar de referência para vocês. Apocalipse 1:8, Apocalipse 4:8. Aqui você vai ver, em Apocalipse 1:4, o Senhor Jesus falando: eu sou aquele que é, que era e que há de vir. Na verdade, tá assim, né? Que era, que é e que há de vir. Aqui tá na sequência, né? Era e há de... Ah, não, tá certo. Eu que falei ao contrário. Em Apocalipse 1:8 vai de novo. Só aquele que é, que era e que há de vir. E Apocalipse 4:8, os 4 seres viventes vai falar. Aquele que é, que era e que há de vir. Em Apocalipse 11:15, os 24 anciãos vão falar. Aquele que é, que era e que há de vir. 4 vezes vai falar. Não. Em Apocalipse 11:15, quando toca a última trombeta, vai dizer: tu que és e que eras. O que há de vir não vai ter em algumas traduções. Por exemplo, no grego, não vai ter. Dizendo que o Senhor Jesus veio. Mas ele não é que ele veio para arrebatar a igreja, é que chegou mesmo o tempo de vinda dele. É só o derramamento das taças. Questão ali de dias. E ali, Apocalipse 16, do 4 ao 7, no derramamento da segunda taça, que as águas vão virar sangue, e por isso a tecnologia vai ser abalada, e eles vão ter que passar pelo rio, lá na sexta taça. Aqui vai estar também a expressão, tu que és e que eras. Então, aqui és, eras e há de vir. És, eras e há de vir. És, era e há de vir. Aqui, 2 vezes vai falar, tu que és e que eras. O Senhor já está falando que a vinda dele chegou. Não imediatamente, mas chegou. Entendeu? Porque tocou a última trombeta. Bom, isso daqui fica para vocês meditarem, tá? Vamos ler aqui Apocalipse 15, do 5 ao 8, e a gente fecha o estudo. Porque realmente é grande. Então, irmãos, Apocalipse 15 diz assim. Apocalipse 15, verso 5 diz assim: depois dessas coisas olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Isso que você está lendo, irmãos, é verdadeiro ou não é? Abriu-se aonde? No céu, o santuário do tabernáculo do testemunho. Deus tem um santuário no céu. Por isso que lá tem um trono, tem tronos, tem anjos. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro, resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, né? Da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, que é o dia da expiação, procedente da glória de Deus e do seu poder.
glória e poder. Glória e poder. Ou seja, ele vai sair do céu. E ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Aí eu pergunto para vocês, se a igreja foi arrebatada 7 anos antes, e pela lógica teria que ter uma mesa lá dentro do santuário, porque bodas do lado de fora não faz sentido, né? Teria que ser lá dentro. E aí todo mundo fazendo bodas, como? Sendo que diz que ninguém pode entrar no santuário enquanto não acabar as 7 taças da ira de Deus. Prova de que o Senhor Jesus anuncia a sua vinda como ladrão no 6º cálice da ira e vem no 7º. Aí alguém pode dizer, eles vão lá, fazem as bodas, aí acabou as bodas. O Senhor Jesus fala, gente, vamos para fora. Agora ninguém pode ficar aqui, acabou as bodas, 7 anos acabou, ninguém pode ficar aqui porque vai derramar agora a ira de Deus. Sobrou só isso para a linha pré. Aí todo mundo sai do santuário, ou eles vão dizer que as bodas é do lado de fora. Faz sentido? Aí todo mundo sai do santuário, e aí, bom, os que ficaram na grande tribulação, os que morreram, os eleitos que vão ser recolhidos ali pelos anjos, né, dos 4 cantos da terra, quando o Senhor Jesus vier em Mateus 24, que está em sincronia com o 6º selo, eles todos ficaram sem bodas. Essas são as gloriosas pregações da linha pré. Gloriosas entre aspas. Entendeu aqui essa questão? Isso é mais um ponto em que você coloca a linha pré em aperto. Claro que eles vão responder, sempre eles vão responder. Se tem pastores que chegam a torcer, 2 Tessalonicenses 2, ao ponto de dizer que a palavra apostasia é arrebatamento, e torce para tudo qualquer lado, não há limite para eles. É claro que eles vão torcer isso daqui, mas cada vez coisas que eles falarem vão ficar mais sem coerência, de maneira que alguns vão acordando, tomara que sejam muitos, para pregar verdadeiramente o que a Bíblia diz. E só pregar o que a Bíblia diz não é o que o Senhor espera de nós. Ele quer que a gente pregue e também esteja preparado, realmente preparado. Tá certo, irmãos? Então aqui eu finalizo a mensagem. Espero que vocês tenham entendido. O mapa foi esse daqui, né? Esse daqui. Vou deixar na comunidade do canal. Quem quiser ir lá copiar, é só ir lá na comunidade e copiar. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ajudado. E aqui acabou o estudo da vinda, tá? Agora é só mais para frente que eu vou fazendo outros mais curtos, tá bom? Agora no próximo tema nós vamos estudar aqueles estudos que eu deixei para vocês no comentário fixo. Lê lá a sequência dos estudos. São os próximos estudos que nós vamos fazer. Talvez não naquela sequência exata, eu vou tentar fazer aquela sequência, mas se acontecer alguma coisa, se eu não tiver o mapa pronto, ou se eu tiver estudado na frente, aí eu mudo a sequência. Mas vai ser aqueles temas lá. Tem que finalizar o estudo da Trindade, falar sobre o nome do Senhor, o estudo de Joel e mais uns 2 que eu esqueci, tá bom? Aí a gente fecha todo esse bloco de estudos e depois, esqueci, tem o do corpo, alma e espírito também, né? Esse ainda não está nem com os mapas criados, mas são essa sequência de estudos que nós vamos estudar, tá bom? Se você quiser fazer seguimento nos estudos do canal, tem estudos da Epístola de Romanos, da Epístola de Efésios, estudo das 2 casas de Israel, estudo anticalvinismo, tem estudo das festas. Eu vou deixar alguns links para vocês no comentário fixo. Aí você vê no qual que você se interessa e faz o segmento. Se você se interessar por estudar Efésios, vai ter lá o link da playlist, segue. Se interessar por estudar Romanos, a mesma coisa. Se interessar por querer ver o que eu penso da Trindade, segue lá, tá bom? Do arrebatamento, eu tenho playlist criada também, mas está meio desorganizado. Eu tenho que dar uma geral no canal e organizar tudo. Tá certo, irmãos? Obrigado, então, por ter assistido até aqui. Deus abençoe a todos os irmãos, todos que têm me ajudado, todos que têm ofertado. Agradeço em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Deus multiplique para vocês saúde, trabalho,
alimento, ainda nesse tempo de crise, porque Deus é poderoso para isso, tá bom? Vocês têm ajudado na minha vida e a palavra de Deus a avançar, tá bom? Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus e até os próximos estudos.